Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Cristine Abram, presidente do IBH, e vim aqui hoje para compartilhar com vocês alguns saberes. Fui convidada pelo Dr. Osmar Colais, que é meu amigo há mais de 30 anos, e estou aqui para participar com vocês deste grande evento, o Hipnomind. Que maravilha, né? Só Dr. Osmar mesmo para fazer esse grande evento para vocês, o Congresso Internacional de Hipnose. E eu estou aqui para que a gente possa falar sobre uma coisa muito maravilhosa que é, né, para vocês uma apresentação especial, que seria a hipnoterapia como uma ferramenta na terapia dos esquemas. Eu vou focar mais no domínio de desconexão e rejeição. Eu tenho, né, este enfoque para que a gente possa, através da terapia do esquema, que foi criada pelo Jeffrey Young, mas com uma conotação maior, né, do domínio de desconexão e rejeição, voltada para o transtorno, que é o transtorno que vem muito para o nosso consultório, que é o transtorno borderline. Então, eu sou doutora honoris causa em hipnose, mestre em psicologia, especialista em psicologia clínica, em sexualidade humana, psicologia organizacional, terapia cognitivo-comportamental, junto com o Gil Gomes, meu marido, que é psicólogo também, mestre e doutor honoris causa em hipnose. Nós coordenamos o curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e novas abordagens na Universidade Celso Lisboa. Também sou especialista em hipnose clínica e também coordenamos a pós-graduação na Universidade Celso Lisboa de hipnose clínica, organizacional e hospitalar. Sou coordenadora do curso de formação no IBH e de TCC e de hipnoterapia, né? Também participei como coordenadora do Manual de Terapia Cognitivo-Comportamental pela editora Conquista e do Manual de Hipnose Clínica. E agora, em breve, vai sair o Manual de Terapia Regressiva. E sou autora de alguns livros e tive a possibilidade também de participar do Manual de Hipnose Clínica do Dr. Marlos Vinícius e também, né, publiquei um capítulo do livro do Dr. Osmar, que foi um prazer, o terceiro livro do Dr. Osmar. Então é um prazer enorme estar aqui falando para vocês e espero que vocês venham gostar e venham aproveitar muito, né, a palestra. Um beijo, gente. Vamos começar. Vamos falar sobre a hipnoterapia como uma ferramenta para a terapia dos esquemas, mas estou abordando mais o esquema de desconexão e rejeição. E eu gostaria de mostrar para vocês, né, o manual de hipnose clínica. E no manual de hipnose clínica vocês podem achar vários temas sobre hipnose e é pela editora Conquista.
Dentro deste tema, nós vamos focar, né, na terapia dos esquemas, como um esquema, né, que o Jeffrey Young fala, desadaptativo. Esses esquemas são remotos nas nossas memórias. São emoções, sensações físicas, corporais, né? E principalmente também cognições, pensamentos, ideias, lembranças que estão associadas aos aspectos que foram destrutivos das experiências que nós tivemos na nossa infância. Lá, quando éramos crianças, até aproximadamente uns 7 anos de idade, onde nossa personalidade é construída. E esses esquemas são organizados em padrões que vão se repetir ao longo da nossa vida, principalmente quando forem, né, acionados por alguma outra experiência que tem relação, que tem similaridade com aquelas que nós vivenciamos no nosso passado. Então, na terapia dos esquemas, existem, né, dois pressupostos, como a perpetuação dos esquemas, né? Essa perpetuação que vai, né, ser sempre voltada para que esse esquema apareça na vida adulta, tá? E ao aparecer na vida adulta, né, vai ter o adulto estímulos de enfrentamentos que são enfrentamentos desadaptativos. Esses enfrentamentos, eles podem ser cognitivos, modos de pensar, ou comportamentais, tá? E o que vai ser importante vai ser que esses esquemas, né, eles vão se promover, né, nessa vida adulta, fazendo com que o indivíduo sofra, mas eles podem ser tratados pela terapia dos esquemas e eles podem, então, assim, ser, de alguma forma, não ativados, tá? Então, a cura dos esquemas é um objetivo da terapia dos esquemas. No domínio, né, que nós estamos vendo, desconexão e rejeição, existem, né, alguns esquemas que estão abaixo desse domínio. O esquema de abandono e instabilidade, de privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento social e alienação, desconfiança e abuso. Se nós pensarmos, né, em algumas patologias, né, apesar do Jeffrey Young não, ele fez justamente isso, né, despatologizou e colocou os esquemas para isso, tá? Para tirar aquela, trazendo a sintomatologia, mas porém despatologizando, né? Tirando a pessoa do tangível, o que era, né? Para ser os critérios, né, de diagnóstico e de patologização. Aí ele traz os esquemas, né? Mas se a gente for pensar, os pacientes que possuem esse domínio, principalmente, né? Os que vêm mais no nosso consultório são os pacientes borderline. Então, nós vamos lidar mais com esses pacientes, ok? E aí são essas pessoas, né, que têm esse abandono, essa instabilidade, que passaram por, né, privação emocional,
que tenha defectividade, vergonha, isolamento social, alienação e desconfiança e abuso também bem alto. Quando a gente faz o teste, né, de esquemas, dos esquemas, e aí eles vão dar, o inventário dos esquemas vão dar muito alto esses padrões geralmente, esses esquemas geralmente. O que é o abandono e estabilidade? Preocupação de que os outros com quem poderia se relacionar possam, né, poder, de alguma forma, né, são capazes de, né, abandonar, tá? Essas pessoas, elas poderiam então abandonar. E também, né, são capazes de não dar apoio, não fazer uma ligação, né, não dar uma proteção que quanto essa pessoa necessita, tá? Desconfiança e abuso, né? Acham que vão, né, ser machucadas, que vão abusar delas, que vão humilhar, enganar, mentir, manipular, né? Vão se aproveitar delas. E há um prejuízo, né, intencional, que vão acabar sendo enganadas, ok? A privação emocional. Desejo de ter um grau adequado de apoio emocional que nunca vai ser satisfeito por ninguém. Então elas vão sempre achar que elas vão ter, né, a emoção privada. Que aquilo que elas desejam do outro, o outro não vai satisfazer emocionalmente. A defectividade e vergonha, né? Vai pensar que é falho, que é mal, que é indesejável, que é inferior, que é inválido e que não merece amor. E na vergonha, uma hipersensibilidade à crítica, à rejeição, à postura curatória, passar por constrangimento, por comparações injustas, né? Vai se sentir inseguro quando estiver, né, junto a outras pessoas. Então vai se sentir envergonhado. E no isolamento social, vai se sentir isolado do mundo. E na alienação, vai se sentir diferente das outras pessoas, como se não pertencesse a nenhum grupo social. Então, todos esses esquemas vão, né, fazer com que a pessoa sinta uma diferença. As suas necessidades não foram atendidas. E quando ela vai, né, se relacionar, ela vai ter respostas de enfrentamento, então, desadaptativos. Vamos ver? Nos esquemas, né, desadaptativos de abandono e instabilidade, ela pode ter, né, uma resignação, escolher parceiro com os quais não consegue estabelecer compromisso e se mantém no relacionamento. Ou de evitação, evita relacionamentos íntimos. Ou hipercompensação. Agarra-se ao parceiro, sufoca a ponto de afastá-lo. Ataca veementemente o parceiro, até mesmo por pequenas separações. Então, no abandono e na estabilidade, o resignação, né? Ele vai escolher parceiros que, por exemplo, né? A pessoa não quer compromisso, a pessoa é casada, a pessoa está prestes a viajar ou mora numa cidade ou num país distante. Na evitação, não vai ter relacionamento. Tá? Vai evitar o máximo possível ter algum relacionamento. E na hipercompensação, tá?
vai ser aquela pessoa que sufoca o outro. Sabe aquela pessoa que fica insistindo, manda um monte de mensagem, liga o tempo inteiro? Ela vai sufocar mesmo. Então, o que ela está fazendo com tudo isso? Ela está fazendo com que esse esquema se perpetue, porque ninguém vai aguentar nem a resignação, nem vai aguentar a hipercompensação. As pessoas vão pular fora, né? A resignação, a pessoa já não quer nada, o outro, né? E na hipercompensação, a pessoa, pula fora, ninguém aguenta ficar sufocado. Ok? Na evitação, ela já evita mesmo. Então, a pessoa, né, já não vai ter parceiro. Tá bem? Então, o esquema desadaptativo, né, remoto, dá desconfiança e abuso. Na resignação, escolhe parceiros abusivos e permite o abuso. Então, ela cai no ciclo do abuso. Né? Ela vai permitir que as pessoas abusem, ela vai permitir brigas, ela vai permitir cobranças, ela vai permitir que aquela pessoa ali abuse dela. Na evitação, evita se tornar vulnerável e acreditar em qualquer pessoa, mantém segredos. Então, ela começa também a se afastar um pouco das pessoas. E ela, o que ela faz? Ela não conta as coisas dela. Ela não se entrega completamente. Ela não quer ficar vulnerável para ninguém. E na hipercompensação, usa e abusa das pessoas. Antes que alguém abuse dela, vou abusar do outro. Então, o esquema desadaptativo remoto da privação emocional. Da resignação, escolhe parceiros que lhe privem emocionalmente, que não lhes pedem atenção, né? E que não dê atenção às suas necessidades. São aquelas pessoas que, né, não dão atenção pro outro, não escuta o outro, não dá atenção pro outro, não fica perto do outro, tá? Na evitação, evita totalmente relacionamentos íntimos. Então, não tem relacionamento íntimo com ninguém. Na hipercompensação, age de forma emocionalmente exigente com parceiros e com amigos. Vai ficar o tempo inteiro pedindo ali, solicitando, pedindo o quê? Atenção. Né? Pedindo o quê? Que seja carinhoso. Né? Pedindo, né, para ficar perto. Então, são pessoas exigentes. Aquele amor exigente? É isso. Na defectividade vergonha, resignação. Escolhe amigos que criticam, que rejeitam, que diminui a pessoa, o paciente. Na evitação, evita expressar os verdadeiros pensamentos e sentimentos, deixar que os outros se aproximem. Por quê? Porque não quer o quê? Passar vergonha, não quer se sentir inferior, então evita. Tá? E na hipercompensação, critica e rejeita os outros enquanto aparenta ser perfeito, quer se mostrar perfeito, aí o que faz? Bota o outro inferior para se sentir bem. Inferioriza o outro para se sentir bem. No isolamento social, na alienação. Em reuniões sociais, concentra-se exclusivamente na diferença em relação aos outros, em vez de nas semelhanças. Na evitação, evita situações sociais e grupo. E na hipercompensação, torna-se um camaleão para ajustar-se ao grupo. Então, tudo que o grupo faz, quer fazer igual para, né, se sentir pertencente àquele grupo e não ficar alienado. Tudo bem? Então, né, essa terapia, né, ela é focada na emoção e vai prevalecer a integração da emoção com a cognição.
motivação e comportamento. Então, assim, o terapeuta, ele vai identificar as emoções para ativá-la e repará-las. Então, é muito importante que o paciente traga as emoções. E nós vamos fazer isso com a hipnoterapia, acessar essas emoções. Eu lembro muito da minha amiga Galina Solovey, quando ela falava, né, nas palestras dela, que hipnose é emoção intensificada. Este é o estado hipnótico. E é isso que nós vamos fazer aqui, intensificar as emoções. Para quê? Para que a gente possa reestruturá-las, para que a gente possa ressignificar, para que a gente possa, na terapia dos esquemas, fazer a reparação parental. Então, a terapia vai focar nas emoções para mudar os esquemas. A terapia traz a consciência do paciente, a experiência interna inacessível para construir novos esquemas. Então, aquilo que conscientemente estava inacessível vai vir como? Através do quê? Da hipnose, da hipnoterapia, como Galina Solovey falava, né? Através do transe hipnótico, através da intensificação da emoção. E nós vamos proporcionar neste trabalho terapêutico o que é muito importante e fundamental: um diálogo empático, onde o foco emocional vai estimular e nós vamos observar e prestar atenção, me doar completamente para aquele indivíduo que está ali comigo, onde essa troca, né, de emoção, ele pode se sentir tranquilo, amparado, ele pode se sentir acolhido, ele pode se sentir completamente ouvido, entendido, compreendido. Não mais, né, vivenciar situações de abandono, de privação emocional, não mais vivenciar situações onde ele tem vergonha, onde ele se sentiu totalmente abusado e desconfiado. Porque eu proporciono a sensação de segurança, de confiança. É um equilíbrio dialético. Primeiro eu vou seguir, né? Então eu vou acompanhar e depois conduzir, né? O que Milton Erickson falava. Então eu vou, né, na dialética de Marshall Linehan, seguir para guiar, proporcionando assim aceitar e facilitar as mudanças do paciente. Olha que coisa linda, né? Como é maravilhoso todas as terapias aí se juntando, né? A terapia dialética, a terapia dos esquemas, Milton Erickson, e tudo vai se juntando. A hipnose cognitiva de Thomas Down, de Aladdin, né? Então, tudo vai se juntando porque tudo leva a um único caminho. O caminho da construção do bem-estar e da felicidade do meu paciente. Chegando assim também
a minha missão de vida, que é estar ali no meu trabalho, no setting terapêutico, ajudando, auxiliando a transformar vidas e a me transformar também. Então, as emoções, os esquemas, o eu e o outro. Eu vou questionar para o paciente: você acha que outras pessoas não conseguiriam entender suas emoções? Quais emoções você acha que os outros não entenderiam? Porque eu estou aqui agora para te ouvir, para te entender, para te compreender. Olha a empatia. Você acha que as suas emoções não fazem sentido para você? Para os outros? Elas fazem sentido. Elas fazem sentido para mim, para você. Vamos chegar a esse sentido? Porque se suas emoções não fazem sentido para você, o que você sente ao ter essas emoções? Então, como seus pais respondiam às suas emoções quando você era criança? Deve ser difícil ter sentimentos que não fazem sentido para você, que ninguém compreende, mas que agora você pode compreender. E agora você pode entender também por que os seus pais não te compreendiam. E aceitar. Vamos dar uma outra olhada no que você diz sobre suas emoções, em um dos itens. Disse que suas emoções não fazem sentido para você. Em outras palavras, elas parecem incompreensíveis. Qual emoção parece incompreensível? Então, o que nós estamos vendo é que você tem crença sobre suas emoções, que essas vão durar para sempre, que não fazem sentido, e que elas fazem você se sentir ainda mais triste, ou sem esperança, ou até mesmo incompreendido. Mas, né? Que você pode começar a se entender agora, se acolher agora, a se compreender agora. Então vamos vivenciar essas emoções. Ativar emoções conectadas a esquemas desadaptativos remotos, para realizar assim a reparação parental, a fim de curar essas emoções e satisfazer as necessidades que não foram atendidas quando você era criança. As necessidades que seus pais não atenderam, as necessidades que ficaram para trás e que criaram até hoje esses esquemas, onde a sua criança está aqui no presente, falando, gritando, pedindo, implorando. Então, a hipnose, ela é fundamental? Sim, porque a terapia do esquema enfatiza a emoção, que foi registrada na infância através dos processos de interação com o outro e com o mundo. Então, o fenômeno hipnótico da regressão é fundamental para a reparação parental. O adequado é que a pessoa vivencie, relembrando mais
próximo daquilo que foi introjetado, através de lembranças visuais, auditivas, olfativas, sinestésicas, gustativas, através dos órgãos do sentido. E o paciente que não consegue lembrar, às vezes, de uma forma visual, ele pode até se frustrar com o processo da lembrança. Mas, geralmente, eles regridem e lembram visualmente das imagens. Mas, se não lembrar, porque não lembram como se fosse um filme, não precisa, você pode vivenciar o personagem. E também, né, pode sentir. E se tiver essa dificuldade, não tem problema. O que importa é se transportar para aquele passado. Então, na hipnoterapia, o paciente treinado pode vivenciar melhor. E na revivência dos sentimentos, o terapeuta estimula o paciente, colocando sempre como o eu, o protagonista da história, solicitando que ele use a primeira pessoa do singular. Eu preciso de proteção, ao invés de dizer a criança precisa. Ele volta a ser a criança e revive como criança aquela situação onde ele passou pela necessidade desatendida. As técnicas vivenciais, elas têm 2 objetivos: ativar as emoções conectadas a esquemas desadaptativos remotos. Então, vamos lá vivenciar aquilo que a criança ficou desatendida e realizar a reparação parental com o paciente. Quem realiza isso é o próprio paciente, o adulto do paciente, o adulto que entra em cena para dar o que a criança precisa, para satisfazer as necessidades. Porque agora não é mais pai, não é mais mãe, não é mais professor, não é mais, né, o colega, não é mais ninguém. Não é mais aquela pessoa que não atendeu as necessidades, mas sim o adulto. O adulto da própria pessoa é que vai reparar aquilo que ficou desatendido. Então, por meio deste trabalho vivencial, os pacientes vão fazer uma transição de saber intelectualmente que seus esquemas são falsos até acreditar nisso em termos emocionais. Por quê? Porque não é mais aquela pessoa que não atende mais às necessidades. Isso era apenas um momento onde a criança vivenciou, mas aquele construto que ficou, né, desamparado, desapegado, desatendido, não é mais o ideal. O ideal de pai e mãe é o real. Existem pessoas reais. E quem é que vai dar aquilo que é o ideal, né, para aquela criança? É o próprio adulto da criança. Ele é que vai, né, atender às necessidades da criança. Então, na regressão de memória, vai ser feita a reparação, a reestruturação cognitiva e emocional. O principal objetivo do tratamento é fortalecer o modo adulto saudável do paciente, para que o paciente deixe de ficar acionando sempre o modo criança dele. Criança abandonada, criança zangada, impulsiva, vulnerável, tá? Satisfazendo as necessidades desta criança, bem como derrotar e expulsar o pai e mãe punitivos, os pai e mãe
que, né, não eram afetivos, esses pais, né, que não atenderam às necessidades da criança. Substituir, então, pelo modo protetor desligado e pelo adulto saudável. O adulto saudável agora impera e a criança está feliz, nutrida, repleta de amor. Isso é a coisa mais importante. E como lidar com os modos desta criança, né? Criar empatia com a criança abandonada e protegê-la. Vai lá, né, visualizando, cuidando desta criança, dando amor para essa criança, amparando essa criança nos momentos em que os pais não deram. No momento em que ela ficou abandonada, no momento que ela passou por um abuso, pelo estupro e que não tinha pai e mãe ali para defender. Ajuda a criança abandonada a dar e receber amor. E elimina esses pais. Eles não precisam estar mais presentes. Porque é o adulto que vai dar esse aconchego, esse carinho, esse amor, e guarda esta criança para sempre dentro do coração do adulto. Estabelecendo também limites, porque toda criança tem que ter limite. Porque se não tiver limite, fica o quê? Um sociopata. E eu tenho paciente sociopata. Porque não tem limite. Aí quando eu fui fazer com ele a terapia do esquema e a hipnoterapia, ele falou para mim a primeira coisa, quando ele era criança, eu quero limite. Me dê limite. E eu pedi para o adulto dele dar limite para ele. Ok? Dar segurança ao adulto saudável. Porque esse adulto é um adulto saudável. Então ele é um adulto que é seguro, que tem amor, que tem autoestima, que se sente bem. Então, ele deixou de ser uma vítima. Vítima é alguém que sofreu e não fez nada para mudar a situação, que imprime um sentimento de situação sem solução. Tá lá, né? Eu trago isso aqui para colocar, para poder acrescentar na terapia dos esquemas. Quem é a vítima? É a criança? É o adulto? É o adolescente? É quem? Porque o adulto continua sendo a vítima. E o sobrevivente? É alguém que conseguiu romper o ciclo da violência, alguém que saiu ou sobreviveu, que superou de alguma forma. Superou de alguma forma. Sobreviveu, rompeu um ciclo. Mas ele está sobrevivendo. O que é sobreviver? Alguém quer sobreviver? Vocês querem sobreviver? Eu não quero sobreviver. Eu quero muito mais do que sobreviver. Eu quero a felicidade. Eu quero a prosperidade. E Albert Ellis falou no hedonismo: o prazer de ser feliz. E é isso que eu quero. O prazer de ser feliz. E é isso que eu levo para a minha vida. Então você quer ser o vencedor? É aquele que alcançou a vitória em combate, venceu o adversário. Você foi capaz de ultrapassar graves dificuldades, o sofrimento, a ausência, a solidão. Você venceu a dor. Você é um vencedor.
Empoderado. Você é um vencedor. Não é vítima, não é sobrevivente. É um vencedor. É empoderado. E é isso que você é. E é isso que você quer. E é isso que você dá para o seu paciente. Ser empoderado. E nós empoderamos. Mostramos este caminho através com a hipnoterapia, através da terapia que nós fazemos, unificando a hipnose e a terapia dos esquemas, empoderando os pacientes e proporcionando o hedonismo. E aqui, né, fica para vocês o empoderamento e o hedonismo. Vamos ser empoderados e ter o prazer de viver a felicidade. Um grande beijo e sejamos muito empoderados e felizes.